Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina, um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz no meu amor. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina, um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz no meu amor. Na posição dele. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontro na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. No
Peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Bom, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos, está na nossa hora. Gracinha, hoje é seu aniversário, quer fazer a prece e a página de abertura? Posso fazer. Minha prece é mais simplóriazinha. Não tem importância, o que importa é o sentimento e o coração. Primeiro é a prece, né? Isso. O texto é 74? 75. Ah, 75. Ah, 74 foi semana passada. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais um dia, mais um presente para nossas vidas, pensarmos juntos, refletirmos, tentarmos absorver o que nos traz de entendimento, para que possamos seguir mais seguros no nosso caminho, sem entrar por atalhos, que caminhemos com teu auxílio, com a tua mão, com teus ensinamentos e com a tua luz, sem vacilar, buscando criar em torno de nós um ambiente de luz, de paz, de busca de aprendizado e principalmente, de esforço para sermos melhores. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pelo dia de hoje em especial, o dia em que eu nasci, pela bênção da vida de todos nós. Que assim seja. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo e reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quando estiverem em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Nossa, ensinamento aqui dessa página, né? Nos lembra o quanto que a gente precisa vigiar o tempo inteiro para não permitir que pensamentos ruins, desagradáveis, baixem o nosso nível, né, de frequência e nos leve a situações de infelicidade, de tristeza, porque murmurar, reclamar é perca de tempo, não só perca de tempo, mas é nos sintonizar com energias muito negativas, né? Que muitas vezes estão nos buscando mesmo para tentar
nos puxar para baixo, nos puxar para situações que nós não queremos. Mas quem quer somos nós, principalmente. Não devemos nunca esquecer, né, que nenhuma energia que possa surgir em torno de nós vai estar conosco, vai fazer ninho na nossa cabeça se nós não estivermos com a sintonia para isso. Pepita, se você puder complementar. Gente, essa página ela é extremamente providencial e fala aquilo que eu sempre digo mesmo, quando a gente está reclamando muito, estamos muito críticos, nós não estamos bem. Não adianta, a gente projeta sempre para o outro, tenta projetar que o outro que te estressa, que te irrita, mas não é. Toda vez que nós, de alguma maneira, revelamos uma impaciência, quanto mais, uma intolerância, uma irritação com relação às pessoas, às circunstâncias, a tudo, é porque a gente não está bem. Aí você vai reclamar da política, aí você vai reclamar do trânsito, aí você vai reclamar de tudo. E aí a pessoa não se dá conta que ela gera em torno de si, toda vez que a gente faz isso, a gente gera em torno da gente uma atmosfera extremamente perniciosa, extremamente enfermiça, que traz mal-estar para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. E sem contar que imagina o local onde a gente mora o tempo todo a pessoa reclamando. Né? Imagina a atmosfera do ambiente, do ponto de vista espiritual. Né? E aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas estou falando a verdade. Só que aí ele está dizendo uma outra coisa, são conversas que trazem desânimo, que trazem um clima muito pernicioso, então não aproveitam em nada. É verdade, mas não é útil, mas não vai fazer bem, então a gente tem que começar a nos disciplinarmos, porque aqui é o que ele diz, nós temos uma tendência milenar da crítica, né? Algo que a gente traz com a gente, né? Algo que está assim entranhado em nós. Isso eu acho que quase todos nós temos aquele senso crítico meio apurado, e é fácil a gente tentar apontar para o responsável por uma determinada situação. Aí a gente vai ver que, quando o Aniceto diz que quando alguma coisa dá errado, todos somos responsáveis, e se a coisa caminhou bem, então também os méritos serão de todos, né? Então a gente tem que aprender mesmo a trabalhar em equipe. Se alguém quiser falar alguma coisinha, ainda tem uns minutinhos, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria acrescentar, Pepita, que o Emmanuel coloca aqui que a murmuração constante é uma enfermidade, né? E a gente não se dá conta. Não, porque vira um hábito, né? Vira um hábito. Aquela coisa da pessoa reclamar por tudo. E a pessoa não se dá conta mesmo, não se dá conta. E a gente adoece. Mais alguém? Mais alguém? Então, vou passar para Paulo e Estevão. Essas duas páginas finais desse capítulo, elas são profundamente ricas, né? São três, quase 4 páginas. Elas são extremamente ricas e eu me emocionei bastante estudando essas páginas. A gente pode começar a leitura. Quer começar? Verônica, nós estamos aqui já quando eles terminam, se preparando para ir. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. É o meu... Uma, duas... São 3 páginas e meia do final do capítulo. Achou? Isso aí. Finalmente? Isso, finalmente. Tudo... Sandrinha, você quer A frase começar? anterior é fato digno, bem pequenininha. Isso. Achou?
Sandrinha, você disse que estudou muito. Vamos começar, então, com você? Mas você está sem som. Você tira muito, Pepita, disso aí. Vamos lá, então, né? Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado, abraçou o jovem afetuosamente, esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia, nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os dois companheiros devotados que, até ali, haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobrecenho num gesto muito seu, quando contrariado, exclamou, não concordo, teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. O ex-rabino procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia de Pisídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Para aí, Pepita. Está sem som. Eu acho que pode parar para a gente não perder, porque tem tanta coisa, né? Meu Deus, eu fiquei a refletir muito sobre isso, minha gente, muito mesmo. Por quê? Primeiramente, Barnabé aceitou a contribuição de João Marcos, sem comentar nada com Paulo de Tarso, né? Era a segunda tentativa de inserir João Marcos nos serviços do cristianismo. E ele fez isso a pedido da própria irmã, né? Com a melhor das intenções, sabemos. Mas
o que me chamou a atenção aqui é que João Marcos volta com eles, né, para Antioquia, e, em segundo ponto, o grupo foi acrescido de Silas, Barsabás. Né? Interessante que sempre buscavam uma dupla, né? Eles nunca saíam sozinhos em uma peregrinação de amor, de entrega, de cura, fosse o que fosse. E lembra muito a orientação do próprio mestre, né? Quando os discípulos iam realizar o trabalho, a orientação foi que fossem 2 a 2, um apoiando o outro, um tendo uma visão e o outro a própria visão, e os dois comungando dos mesmos valores cristãos poderiam, com certeza, né? Aquilo que você comentou de início, acertar mais, não é? Evitar mais tropeços, um apoiando o outro, um sendo sirineu do outro. Então, Silas e Barsabás já haviam demonstrado, lá com Pedro, em Jerusalém, a disposição do serviço. A ação já havia sido demonstrada, observada cuidadosamente. Acontece que João Marcos realmente passou-se um tempo, mas João Marcos não havia demonstrado isto. E no outro parágrafo que eu chamei a atenção, que me chamou a atenção, é que primeiro eles se revezavam na tarefa de pregação, né? Primeiramente eles anunciavam o reino de Deus através da própria fala, através da conversa, né? E depois eles praticavam as curas que podiam, por onde passavam, né? Aqueles que podiam ser curados. Muito interessante essa associação. Não era o fenômeno que eles buscavam primeiro. A orientação espiritual era que eles anunciassem o reino de Deus, toda a sua justiça, e depois, então, eles faziam as curas por onde passavam. E, mais adiante, a ideia de Paulo vai ser importantíssima, mais uma vez, para a condução do cristianismo nas comunidades da gentilidade, né? Porque ele dá a ideia que eles voltem às comunidades já fundadas. Para quê? Né? Primeiramente, para reforçar, para tomar conhecimento in loco do que realmente estava acontecendo, mas, sobretudo, aí, já com outro propósito bem definido, que era auxiliar Pedro, lá em Jerusalém, diante de todo aquele impasse que se via ligado à presença dessa, vamos dizer assim, dessa colocação do judaísmo, não é? E penetrando nos caminhos lá do cristianismo. Então, a pedir auxílio à Igreja do Caminho, né, foi de uma coragem assim imensa e de uma certeza de que aquilo deveria auxiliar realmente, que era o melhor a fazer. Ele não vai titubear, não é? Ele vai, a partir dali, realmente a recolher o que fosse possível dos cristãos a fim de auxiliar em Jerusalém o trabalho que era feito. Aqui, a instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas. Então, não era retirar todo o trabalho que já estava ali colocado, como nós não podemos realizar isso numa casa, não é? Quando a gente está numa casa espírita, você precisa ser deslocado para alguma tarefa, você não pode simplesmente dizer, vamos fechar essa tarefa. Tarefa iniciada é tarefa de nossa responsabilidade, não é? Então, é de suma importância que a gente guarde esse exemplo de Paulo na nossa vivência, não é? Se temos que mudar por algum motivo ou motivos essa cooperação direta, que outro a substitua realmente no sentido de dar continuidade a todo esse processo, né, do bem. Aí sim entra a parte em que Barnabé, nesse momento, vai falar de João Marcos, e os dois, então, não têm a mesma opinião a respeito disto. Mas o que me chamou a atenção aí é a total modificação de Paulo
porque se fosse antes desses testemunhos que ele vem dando para todos nós, imagina se Barnabé tomasse essa atitude sem comunicar a ele, um doutor da lei. Mas agora não, ele diz sem se magoar. Isso é importantíssimo num trabalho de grupo, não é? Num trabalho de equipe. Fiquei pensando, muitas vezes nos magoamos diante de certas posições que são tomadas. Poxa, mas nem avisaram nada, nem falaram nada, mas vão tomar atitude assim mesmo, vamos seguir assim mesmo. E ele não se magoou, mas ele também não compactua com aquilo que ele não concorda. Ele é bem honesto, bem direto, e ele vai realmente mostrar para Barnabé que, na opinião dele, baseado em fatos, tanto é que vamos ver ali, olha, poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício, e assim por diante, né? Ele estaria pronto para as enfermidades, ele estaria pronto para as dores morais, para apedrejamento, enfim, está preparado para o testemunho, porque uma coisa é a gente querer seguir, né? Outra coisa é a gente estar pronto para testemunhar. E é aquilo que nós vamos precisar perseguir em nós, não é? Estarmos trabalhando para chegar realmente ao testemunho. Começa com pequenos testemunhos, mas vai crescendo de acordo com a necessidade e com o amadurecimento moral e espiritual nosso, né? E aí isso me fez pensar muito, porque eu fiquei pensando, já estou eu pensando no que Barnabé acha, no que Paulo acha, nem acha, né? Nos fatos que ele expõe, mas, por outro lado, fiquei pensando, e agora a gente depois vai dar continuidade, né? A bondade de Barnabé envolvendo tudo isso e a certeza de que o sobrinho agora estaria mais amadurecido para seguir com eles, não é? A certeza de um futuro mais promissor. Se você também não dá chance àquele novo que chega, no caso ele era um rapazinho, né? Se você não dá chance, quantos valores nós perdemos também no nosso trabalho cotidiano, no trabalho espírita, em qualquer templo de amor, né, em que a doutrina se faça de Jesus, enfim. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, porque a maneira de ver, não, fulano não está preparado. E quando vai estar, não é? Se nós não damos a chance para o jovem, quando ele vai estar preparado para o trabalho, porque nós vamos envelhecendo e vamos seguir adiante, vamos partir para o outro lado da vida. E aquele que fica precisa estar preparado. Como vai estar preparado se não lhe dão chance de se preparar? Então, esse questionamento ficou na minha cabeça. Eu vou deixar para vocês continuarem. Ele vai até explicar, exatamente esse raciocínio. Quer continuar, Verônica? Posso continuar. Barnabé estava magoado, de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Pois bem, acentuou Barnabé, como interpretar então a tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou, minha intuição nesse sentido é diversa da sua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantamos-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade.
porque o Todo-Poderoso que nos abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente, não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que, de hoje por diante, esteja apto ao serviço do Evangelho, porque, neste particular, cada um se revelará por si. Creio mesmo que o teu sobrinho atingirá essa posição, com mais algumas outras. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Parar aqui, né? Eu acho que para, porque esse parágrafo aí é muito, muito rico. Bom, eu não li isso hoje, eu li tem um tempo, então depois você me ajuda aí. Bom, o que eu notei, primeiramente, assim, sem desmerecer qualquer atitude de Barnabé, né, porque ele dá notas aqui da sua bondade, da sua elevação, tanto é que ele tenta conciliar, né, a vontade dele de levar o sobrinho, de encaminhar o sobrinho, e juntamente com o amor, com a amizade que ele tinha com Paulo. Mas Emmanuel coloca aqui que, diferente do que Emmanuel colocou lá atrás com relação a Paulo, Emmanuel coloca que ele se magoou, né? Se magoou com a recusa de Paulo. Mas eu fiquei admirada também pela sinceridade de ambos, né? Nenhum deles ficou melindrado, todos eles expuseram aquilo que eles realmente sentiam, aquilo que eles realmente desejavam. E Barnabé tenta explicar, mas não é convencido, né, pelos argumentos de Paulo. E aí Paulo vem explicar, e depois aí eu acho que você devia explicar mais detidamente, porque eu vou falar de forma mais genérica, vem explicar que João Marcos ainda não estava preparado para seguir essa caminhada de divulgação do Evangelho, porque essa caminhada seria uma caminhada de testemunhos, né? Não vamos tentar uma experiência, não se podia fazer um teste, não se podia fazer uma experiência, porque, na verdade, aquilo ali necessitaria do testemunho pessoal de cada um desses trabalhadores. E ele entendia, sentia, né? Porque ele aqui fala que é uma questão de intuição, que João Marcos ainda não estava neste patamar. E achei interessante que ele coloca aqui, ó, se a criatura não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se ao êxito, ao serviço divino? Ou seja, né, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a criatura ainda não sabe se consagrar às circunstâncias dos deveres da nossa vida terrestre, do cumprimento correto e restrito ali dos deveres, como que vai conseguir se consagrar e cumprir um dever que está num patamar acima, que exige, que já tenha ultrapassado esse degrau, que já tenha adquirido essa capacidade, essa experiência de doação, de serviço, para alcançar essa experiência de consagrar-se ao serviço divino. Depois ele fala também, né, de que o mundo não vai entender e por isso precisaria do testemunho, né, que sempre que ele coloca aqui, ó, levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Mas aí eu prefiro que você detalhe, porque eu fiz só um apanhado.
Tá sem som, Pepita. E a primeira coisa é que eu começaria colocando quando Barnabé, na hora que vê que há uma divergência de opiniões, Barnabé acha que, digamos assim, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. Ele acha que aquilo vai estremecer a amizade. E Paulo, eu achei essa página linda, porque Barnabé, gente, vocês já perceberam, ele era profundamente emotivo, ele já estava praticamente chorando, né? Tinha um amor profundo por Paulo. No fundo, ele queria seguir com Paulo, mas ali ele vê que é impossível. E aí ele diz, isso nunca, nossa amizade está acima destas circunstâncias, nossos elos são sagrados. Quer dizer, esse entendimento de perceber, o que eu percebo em Paulo é o seguinte, é que quando se refere ao Cristo, e a gente via, as pessoas que conviveram com o Chico, disse que ele era exatamente isso. Quando se referia à doutrina, ele era, digamos assim, totalmente intransigente. O intransigente que eu quero dizer é que ele colocava os interesses do Evangelho acima de quaisquer circunstâncias, acima. E aí ele vai, tanto é que ele diz assim, aquilo que vocês falaram da amizade, né? As noções do mundo se levantam contra nós porque a pessoa confunde, e às vezes a gente erra nisso. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa numa reunião que ela não está preparada para aquela reunião. Ah, mas é meu primo, é meu tio, eu gosto tanto dele. Você sabe que aquela pessoa não tem maturidade para participar daquele trabalho, mas você coloca, mas ele é filho do dirigente, é uma pessoa, é um doador, uma pessoa que contribui, mas ela não está preparada para o trabalho. Então, aqui ele deixa claro que, olha, uma coisa são as nossas amizades pessoais, você vê que ele abraçou João Marcos, ele parabenizou, mas ele sabia que o menino não estava preparado. Lembram lá atrás? Ele era filho único e a mãe era uma pessoa abastada. Então, ele não tinha tido experiências sacrificiais, ele não sabia o que era sacrifício. Quais eram as reclamações? Ele não ficou para nenhum testemunho. Ele começou a reclamar porque a comida, eles não tinham uma comida adequada, porque tinha que limpar o peixe, porque tinha... Então, eram coisas mínimas que ele não estava pronto para fazer. E Paulo sabia que quando eles se embrenhavam por esses caminhos, eles ficavam sem se alimentar, às vezes dias, ficavam sem água, ficavam sem banho, ficavam, enfim, eram encarcerados, aprisionados, então ele não estava preparado para esse testemunho. A gente vai ver lá na frente, sem querer pular etapas, mas só para fazer um contraponto, a gente vai ver lá na frente que quando Lloyd pede para que Timóteo fique com ele, Timóteo era um jovem também, mais ou menos como João Marcos. Ele conhece Timóteo aos 13 anos, quando ele volta, 4 anos depois, né? 13 e 4 dá quanto? 17, 18, talvez ele não tivesse nem toda a idade, né, do João Marcos. E aí, mas ele era um menino que tinha responsabilidades desde cedo, de cuidar dos rebanhos, de cuidar, de propagar o evangelho. Ele era extremamente, ele aceita e caminham, né, para a missão. Então, a gente vê a diferença de maturidade, e é isso que ele quer mostrar para o Barnabé, que o João Marcos não está preparado porque ele não está afeito a sacrifícios. E, gente, tem coisas que são sacrificiais, as coisas mais simples. A gente fala, assim, às vezes, de compromisso com a doutrina. Aí você assim, é tranquilo. Mas, gente, mas tem hora que tem conflitos que você tem que pegar e tá ali, não é? E aí você tem que ver. Então, eu acho, agora aqui eu achei umas coisas, quando ele diz aqui, mas ouve, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, viu, Sandrinha? Porque é o Todo-Poderoso quem nos abre. Eu achei isso aqui muito. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade,
porque é o Todo-Poderoso quem nos abre, ou seja, Importantíssimo. as pessoas são apenas circunstâncias. Quem abre, quem dá as oportunidades é o Pai, né? Aí a gente diz assim, nossa, é porque na hora dei sorte, aconteceu isso, não, me encaixei nesse trabalho, não. É o Todo-Poderoso que nos abre as portas. Aí ele vai dizer outra coisa que eu achei importante. A ocasião é a mesma para todos, ou seja, todos temos as mesmas oportunidades. Mas os campos devem ser diferentes. E é o que ele está tentando dizer. João Marcos, ele terá oportunidade, mas num campo menos hostil, que exija menos sacrifício e menos maturidade que ele ainda não tem. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo. Mas considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, aquilo que a Sandra falou de interromper as tarefas, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo, ou seja, para aquela tarefa. Se a criatura ainda não sabe, aí ele vai dizer, se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida de deveres terrestres, como consagrar-se ao êxito do serviço divino? E João Marcos não sabia o que era sacrifício. Ele era tutelado pela mãe, ele não tinha nenhuma responsabilidade para prover uma família, ele não tinha nenhum compromisso desses, né? Então, aí ele vai falar, aí ele vai falar aquilo que a Sandra falou. Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que, de hoje por diante, está apto para o serviço do Evangelho, porque, nesse particular, cada um se revelará por si. Gente, isso aqui também, cada um se revelará por si, cada um de nós vai dar contas de si, né? Creio mesmo, aí ele vai dizer, creio mesmo que teu sobrinho, para frente, ele poderá realizar esse trabalho, mas no momento ainda não. E aí ele vai dizer, nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Ele já sabia que o que os aguardava eram provas ásperas, difíceis, né, dolorosas, certamente, e que o menino ainda não estava, digamos assim, trabalhado para isso. E aqui eu acho, finalzinho, muito bom. Glorinha, quer acabar esse pedacinho do capítulo? Sim. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas e refutáveis, e calou-se para dizer daí a momentos: tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras, e depois de meditar longo tempo, acentuou: não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria a Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como o companheiro de soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos.
Então, eu vejo aqui que, na verdade, o Paulo até queria o bem do João Marcos, né? Porque ele concordar com a ida talvez fosse contribuir para mais um fracasso, né, do João Marcos, como ele realmente falou, que seriam testemunhos, né? E ele prontamente encontra uma forma, porque é isso, né? Às vezes a gente tem a tendência de dizer não concordo, acho que não tem que ser assim, e você não oferece alternativa. E ele não, ele tem alternativa, né? Ele tem a mente dele já está, vamos dizer assim, adestrada para a gestão, né? Eu acho que das tarefas, né? Então ele prontamente encontra uma forma de permitir que o João Marcos se integre ao trabalho, né, mas de uma maneira mais leve, que talvez ele pudesse ter mais êxito, né, ser até menos cobrado mesmo. Eu acho que ele sabia exatamente que o João Marcos não teria, como vocês falaram, né, a condição de prosseguir naqueles testemunhos. Mas, e aí, e Paulo ele fala isso depois que ele percebe, né, a tristeza que o Barnabé fica, né? Então ele uma maneira de remediar e de não permitir, né, que fique esse clima, né, de tristeza mesmo, né, com Barnabé. Então, eu achei interessante isso. Ele fala não, mas ele tem uma outra alternativa, né? Ele tem algo a oferecer, né? Então, a gente vê que é um coração que né, ele é justo, ele é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, ele tem as decisões que são também amorosas, né? Que são amorosas, eu vejo assim, né? Então, eu acho que acaba Barnabé ficando feliz e acho que tudo sai bem, né? Porque a gente sabe que João Marcos, no fim das contas, vai ter êxito na sua tarefa mais tarde, né? Eu vi isso aí. Eu acho que é isso mesmo, Glória. O que me emociona é exatamente o carinho que ele tem com Barnabé. Ele tem essa saída exatamente para que o amigo não se sinta frustrado de não poder ir com ele, né? E sem contar que ele era de Chipre mesmo, era um local, um campo mais ameno, pessoal mais gregos, tudo mais. E, como você falou, lá ele iria encontrar um campo bem mais propício para desenvolver a tarefa. Eu acho que Pepita, posso falar uma coisinha? pode. Desse que me tocou muito também, é que Paulo, quando diz para Barnabé não se entristecerem ele, né? Ele joga tudo no futuro do pretérito ali. O plano já estava totalmente delineado na cabeça dele, mas ele não impõe, não é? Ele chega e diz assim, olha, ele coloca assim, estou refletindo na possibilidade disso. Ele não diz, não, Barnabé, você vai com o teu sobrinho para cá, eu vou para lá, vou levar. Não, ele diz assim, olha, cuidaria da organização que fundamos na ilha, continuaríamos em cooperação perfeita. E aí você vê que o outro fica encantado, né? O problema estava resolvido. Ele chega àquilo que era necessário sem impor, né? Ele fala, coloca as ideias plenas e com todo o amparo espiritual que tinha, né? Para que isso se resolvesse. Tem som.
Não, estou dizendo, Glorinha, você quase não leu? Pega o primeiro parágrafo aí do próximo capítulo. Então, capítulo 6, peregrinações e sacrifícios. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com o seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérvios caminhos, alimentavam-se parcamente, quase só de frutas silvestres, eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova, no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o Evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mãos cheias os júbilos do Evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância. Contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações, sem lhes sofrer a influência depressiva, que tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido seu divino mandato. Vamos parar aí, Parar, Glória? né? Então, eu acho que o que a gente vê aqui no início do capítulo é que Paulo acertou, parece que acertou em cheio, né, em escolher os Silas, né, pelo temperamento dele, um temperamento pacífico, né, cheio de qualidades espirituais, né, porque era devotado também, como Paulo, né. Eu acho que Paulo, né, deveria até sentir uma certa atração, né, por esse comportamento, né, pacífico. Talvez fosse alguma coisa que ainda faltasse totalmente em Paulo, né? Mas, e aqui ele diz, o discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Quer dizer, alegria uniforme é isso, no momento ruim ele procura manter o bom ânimo, né? Nos bons momentos, né? Tá aquele temperamento de gratidão, né? De agradecimento, né? Pelas bênçãos recebidas. Então, eu acho que foi uma companhia que ele escolheu, né? Assim, com toda a certeza, né? De que teria êxito indo com ele. E outra coisa também que eu achei interessante aqui, que ele fala do evangelho se difundindo, porque eles falavam a todas as criaturas, não é? Sem distinção. Então, eram os escravos, eram os soldados, é como Jesus fazia, né? Jesus não escolhia quem ele ia falar, ele falava para todos. E cada um pegava a boa parte para si, né? Enfim, se consolava naquilo que o Evangelho lhe calava fundo,
né? E então ele dizia assim, e o evangelho ia se difundindo, né? E as pessoas anotavam para poder, né, replicar e também passar adiante, né? E por fim, ele chegando, né, lá na sua cidade, ele sepulta de vez, né, toda a lembrança infeliz que ele pudesse ter da sua vida pregressa, né? Ele Caiu o sinal da glória. Aí eu gostei dessa frase quando ele diz que ele exumou as recordações sem lhes sofrer a influência depressiva. Eu acho que a gente tem muito aquela coisa de ficar agarrado às lembranças, e aí o que ele diz, mesmo que tenha sido bom, ele exumou as recordações sem lhes sofrer a influência depressiva. Eu achei essa frase assim muito importante, e a gente não pode esquecer com relação a Silas, que ele era também, como Paulo, um simpatizante dos gentis, né? Ele tinha, às vezes, problemas com Tiago, porque Tiago era totalmente intransigente e ele já era simpatizante das comunidades, né, dos gentios. Então, havia muita coisa em comum, e isso que, assim, o temperamento dele, a gente vai ver até o final, né, que ele acompanha Paulo até o final da vida, e é realmente, assim, uma figura muito, muito bonita, muito linda também, em termos de... Porque, imagina, alimentar-se parcamente, eles pegavam caminhos impérvidos. Impérvidos são caminhos que não oferecem passagem, são caminhos intransitáveis. E isso aí, gente, caminhos intransitáveis por montanhas pedregosas, sem tênis, né, gente? Sem tênis, sem bota, as pedrinhas entrando na sandália, machucando o pé, e caminhando quilômetros e mais quilômetros. Imagina, você teria que ter uma convicção muito, uma fé muito forte, uma convicção muito forte para você não se abater. Então, se alimentavam parcamente quando encontravam frutos silvestres, o que significa que muitas vezes ficavam sem se alimentar nada. Então, você tinha que... Claro que o pobre do João Marcos não estaria preparado para esse tipo de trabalho, né? Com certeza não estaria. Alguém gostaria mais de comentar algum trecho aqui do que foi lido? Ninguém gostaria de comentar nada? Lúcia, quer ler um pouquinho, então? Pepita, se tiver outra pessoa, agradeço. Eu não estou muito bem, não. Tá? Tá bom. Aí eu acho que vai dar confusão na hora de eu estar lendo aqui. Eu estou com umas fisgadas aqui na garganta que chega a ficar tonta. É que nem eu tossindo. Então, quem é que gostaria aí de ler? Senão a gente pede aí. Maria Luísa, você gostaria de ler, não? Verônica, lê mais um pedacinho aí para mim, por favor. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que, todas as noites, entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta, e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhe faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescença quando da primeira excursão. O Evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado,
o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, um novo discípulo ali acorrera em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra, com ansiedade carinhosa. Quer dar uma paradinha e comentar, Verônica? Bom, ali ele começa a narrar, né, os percalços do caminho, né? Acho que aí a gente observa que realmente João Marcos não daria conta. Deixa eu ver aqui. Aí ele vem relatar que ele volta a Derbe, onde encontra os amigos que ali fizeram, e depois vem falar de Timóteo, Pepita. Melhor você comentar. Gente, é porque Timóteo, como Silas, são figuras assim que nos encantam, né? Mas está com sono, tá? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Tá. Então, são figuras que nos encantam, porque, imagina, quando ele encontra Timóteo a primeira vez, Timóteo tinha 13 anos, era um adolescente. A viagem de Paulo demora, ele fala que ele levou esse percurso, a primeira viagem, 4 anos. Depois desses 4 anos, ele ainda vai a Jerusalém, volta, etc. e tal. Então, digamos que tenham estourado 5 anos. Se estouraram 5 anos, Timóteo está com 18. Então, é um jovem, cuidador de rebanhos, ajudando a mãe e a avó, né? Mas aí você imagina que esse jovem, as notícias que chegam, é que ele tinha multiplicado os dons, né? Ele falava do evangelho, era um pregador, ele ia para as cidades vizinhas, em missões, ele curava pessoas, ou seja, você imagina que esse menino, desde a adolescência, em trabalho ativo, né? Aí a gente vai ver a diferença entre ele e o João Marcos, né? Não que a gente queira comparar, mas apenas mostrando, enquanto um já é um espírito trabalhado, né, que já veio tarimbado, já veio pronto, é como quando a gente viu Estevão jovem. Quando no início do livro, a gente vê Estevão jovem, e o Estevão um espírito puro, espírito pronto, espírito que enfrentava qualquer obstáculo sem reclamar, sem esbravejar. E a gente vê isso também em Silas, né? A gente vê essa condição de Silas pacífico, de Silas aceitando tudo, de Silas de bom humor, e encarando as dificuldades que eles encaravam. Então, você tinha que ter, primeiro, uma fé muito, muito definida, muito, não é? Uma certa... E estar afeito a sacrifícios. Quer dizer, eles não tinham vida própria, gente. Eles não tinham vida própria, eles se dedicavam única e exclusivamente ao Cristo. Então, eu acho que esses missionários, eles foram escolhidos muito, muito especialmente, assim, pelo Cristo diretamente a dedo, não foi só Paulo, né? Você repara que ele diz que é o Pai que nos abre as portas. Então, essas pessoas, elas foram sendo engajadas, preparadas, você vê, Silas e Barsabás, eles trabalharam enfrentando a dificuldade lá de Jerusalém, e já vieram, digamos assim, tarimbados, né, assim, com o coração mais trabalhado para enfrentar esses obstáculos que ele ia enfrentar junto com Paulo, né? E aí a gente vê Timóteo, que é assim, algo assim encantador. E a gente vê que, embora Paulo seja essa pessoa assim enérgica, né, mas ele era um coração
profundamente, embora ele não fosse de exteriorizar, assim, fosse meloso, não era nada disso, não era feito a isso, mas ele era profundamente amoroso. A gente vê o cuidado dele com Barnabé, né? A gente vê o cuidado dele com o Timóteo, a gente vai ver o cuidado dele com Silas, com Lucas. A gente vê que ele tem um amor profundo, né, por essas figuras que, de uma certa maneira, o cativam e que não cativam assim de graça, né? Alguém falou, ele devia ter uma atração por Silas. Ele coloca que ele, desde o início, ele se sentiu atraído por Silas, pelo seu temperamento, pelas suas ideias. Então, eu acho assim que é muito lindo esse trecho do livro. Eu confesso a vocês que eu vou lendo o livro e aí eu digo assim, meu Deus, o livro está acabando, eu estou ficando já triste, porque o livro ele vai se aproximando do final, e aí eu digo, meu Deus, como é que vai ser esse livro? Começar do início, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre o que foi lido, sobre Timóteo, sobre Silas, sobre Barnabé? Ninguém gostaria de falar nada? Fala, Maria Luísa. Você está falando comigo assim? Bom, não sei se dá para a gente ler mais um pedacinho, né, porque ainda tem... Glorinha, sua internet ficou boa de novo? Aqui a internet aqui é um pouquinho instável, porque também a luz pisca muito, né? E aí cai, entendeu? Aí foi por isso, caiu. Bom, mas agora está bem, né? Tá. Nós temos ainda 15 minutinhos. Dá para ler só mais um parágrafo. Edith quer ler? Ou Laura? Posso ler, Pepita? Então, leia, Edith, por favor. Bom, eu estou fora de casa e aqui a internet não é boa, qualquer coisa vocês falam. Lloyd o recebeu, bem como as suas... Acho não, que é as isso, Silas. Né? As Silas. Aqui no meu livro está as suas. Eu achei pela internet, com a mesma... Então, é as Silas, bem como as Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacado entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Continua. Acho que dá para pegar o outro. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares.
Ela e Eunice tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem com os socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Pode ser? Continua? Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam, então, a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Então, para aí, Edith, comenta, pode comentar. Comenta você, Pepita. Alguém gostaria de ajudar a Edith para comentar esse trecho? Ele vai falar exatamente como ele abraça Timóteo, a alegria transbordar-lhe da alma, e mostra o rapaz chegando exatamente do trabalho com os seus rebanhos. E eu acho importante quando ele vai falar do progresso, de Timóteo, desse jovem quase saído da adolescência e que já tinha curado tanta gente. Repara que 2 daqueles que tinham sido promotores daquele apedrejamento de Paulo tinham sido cativados por ele e eram atualmente seguidores dedicados e queriam fundar uma igreja para poder dar assistência também aos órfãos, aos idosos, aos enfermos. Eu acho que a igreja devia ser tipo Jerusalém, porque para eles poderem acolher as crianças, para eles poderem cuidar de doentes, eles deveria ser um espaço onde eles também acabavam fazendo meio que um hospital, um orfanato. Acho que devia ser algo desse gênero, porque acabavam abrangendo tudo, E aí vem os planos, repara, os planos de Lloyd, dizendo que ela e Eunice precisam voltar para a Grécia, porque eles têm patrimônio que seria do pai do Timóteo lá, e eles teriam que, digamos assim, assumir a condição lá, vou ir para lá. E aí eu fico interessada quando ela pede que Paulo fique com Timóteo para que ele possa adquirir mais experiência como pregador cristão. Então, repara, elas viram Paulo ser apedrejado, quase morto, elas viram as dificuldades que ele passou naquelas cidades vizinhas. Mesmo assim, essas mulheres, era filho único, neto único, elas queriam que o neto e filho se dedicasse à divulgação do Evangelho de Jesus. Então, você imagina que corações eram os dessas mulheres que sabiam que o menino iria ser colocado em risco, que seria uma vida de sacrifícios. Se ele tinha um patrimônio, elas poderiam pensar, como todas nós, mulheres mundanas, não, ele vai precisar de um lugar seguro, é bom que ele vá para a Grécia, menos hostil, há um patrimônio esperando por ele. Poderiam ter esses pensamentos. E, no entanto, elas achavam que ele deveria mesmo abrir mão disso para se dedicar à missão de propagar o evangelho, de curar os doentes, enfim, aquilo que ele já vinha fazendo como saído da adolescência, desde adolescente. Então, eu acho assim que eram figuras, que eram almas realmente de escola. Não é para qualquer mãe que vai dizer assim, não, meu filho, você larga seu patrimônio aqui, deixa a sua vidinha aqui, vá ser... que eles viviam como mendigos. A verdade é essa, que viviam como mendigos. É a mesma coisa que o indivíduo deixou de ser juiz, que era o caso do Paulo, para ser um artesão hippie,
que era isso. Chegavam à cidade, faziam uma sandália, consertavam um tapete, era um artesão, assim, imagina, seria para nós. Então, você deixava toda uma vida. Se a gente parar para olhar, gente, tem que ter muita coragem. Muito, 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 como é que eu vou dizer assim? Uma consciência muito profunda do papel dele, né? Que o homem abre mão de tudo isso para passar, dali em diante, viver alimentando-se parcamente, enfrentando aprisionamentos, né, chibatadas, apedrejamentos, acusações indébitas, e tudo para poder divulgar o Evangelho. Então, eu acho assim que realmente só eles mesmos. Acho que nós ainda estamos muito, mas anos-luz de distância. Não é mesmo? Vocês não acham, não? Dessas figuras assim evangélicas, a gente está muito distante. Muito distante. Eu ia falar que essas mães aí, mãe, avó, né, são realmente missionárias, né, até no desapego, né, porque poderia, assim, com grandes chances também perecer eles ali, né, ele, o filho, o neto, né, e mesmo assim elas querem que ele siga Paulo, né. E quem é a mãe e a avó, se você tem um único filho, um único neto, e se ele é tão bom, e se ele era amado por todos, que você não iria querê-lo perto de vocês, né? Que seria uma alegria para elas. E, no entanto, elas abrem mão, olha o desapego, abrem mão de tê-lo próximo a si para entregá-lo ao mundo. Então, não é qualquer mãe nem qualquer avó. São realmente missionárias do Cristo, né, gente? Mais que o desapego é o que era uma vida que ia ser de lutas, né? Sofrimentos não sei. Eu hoje, em 2022, depois disso tudo, depois de ler o livro Paulo e Estevão, eu não conseguiria. Estou sendo honesta. Eu acho que talvez nenhuma de nós conseguisse, Lúcia. Abrir mão dele, sim. Por exemplo, ele vai para uma vida melhor lá para o outro lado do mundo e nunca mais eu vou ver. Abriria. Não, por Deus do céu, ia sentir saudade. E hoje tem até as facilidades de videochamada, coisa que os nossos pais não tiveram. A carta era carta, a cara, a foto era cara. Mas eu abriria. Agora, para sofrimento, eu não abriria, não faria. Infelizmente, né? Mas estou sendo honesta. Bom, vou pedir a Glorinha para cantar uma música para a prece. Renatinho também está aí do ladinho, escondido, mas eu ele falou para mim que ele vai cantar, ele quer que eu toque, mas que ele vai cantar. Então, a gente quer te ouvir cantar, Renato. Deixa ele, pois é. Em silêncio, feliz e com amor, me abraça eternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua onipresença
doce livre tom, a voz do mestre ouvi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o Mestre fez por mim. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o Mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o Mestre tem por mim. Jesus, querido amigo, mestre amado, agradecemos a oportunidade de estudar estas obras tão magníficas, a oportunidade de refletir em cima dos exemplos deixados por almas tão valorosas. Que possamos, Senhor, munidos de coragem, enfrentar os nossos obstáculos pequenos. Que possamos testemunhar, Senhor, que já te conhecemos de alguma maneira. Que possamos vencer um pouco as nossas limitações, os nossos receios. E para isso, Mestre, nós te pedimos que nos abençoe sempre. Que abençoes estes momentos em que nos dedicamos a esse estudo. Que abençoes os nossos lares. Hoje, especialmente, a nossa irmã Graça, que completa mais um ano, e a nossa irmã Meire, também está completando 70 anos, como eu. Abençoa, Jesus. Envolve-as em vibrações de luz, de harmonia. Renova-lhes o ânimo e a coragem para a luta. E a nós também, Senhor. Porque a cada dia estamos vencendo uma etapa. A cada dia uma nova oportunidade de refazimento, de aprendizado. Então, muito obrigada, Senhor. Agradecemos a tutela desses espíritos abnegados que, por amor a Ti, Senhor, nos tutelam e tutelam estes momentos de estudo. Pedimos também que todos os espíritos que foram trazidos próximos a nós possam ser envolvidos e amparados. Pedimos pelo recanto de Maria. Pedimos por todas as casas que se dedicam à propagação do Teu Evangelho, não importa em que segmento seja, mas todas as casas que se dedicam a espalhar o bem.
sejam abençoadas. Que todo ser humano que de alguma maneira se propõe a sair de si mesmo para fazer algo de melhor para o entorno, seja abençoado, Senhor. Muito gratos. Abençoa também aos nossos familiares e amigos que se fazem presentes nestes momentos. Que eles sejam envolvidos pelas nossas lembranças amorosas, pela nossa saudade que não quer prender, mas libertar-nos. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.